Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero tratar com vocês um assunto importantíssimo e quero fazer uma reflexão junto com vocês. São reflexões sobre tirania, como é que ela se estabelece, o que é que eventualmente nós podemos fazer para reagir a ela. Vejam, eu anotei aqui algumas considerações que eu espero, todas elas foram anotadas 10 minutos antes do vídeo, eu espero que elas se concatenem aí ao longo do raciocínio. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos considerar é o seguinte: como é que uma ditadura se forma? Ela se forma, eu acho que em primeiro lugar, porque as pessoas não conseguem apreender o exato momento de ruptura do sistema democrático constitucional. Tá? Essa é a primeira coisa. O que eu quero dizer? Bom, é que as pessoas, elas veem a coisa acontecendo, mas não conseguem captar exatamente a periculosidade, e a necessidade de se mobilizar naquele momento. Tá? Então o que acontece? Primeiro o cara olha e fala, pô, isso aí é esquisito, mas não tem problema, vamos seguir, vamos adiante, eu tenho meu negócio, eu tenho meus filhos, eu tenho minhas necessidades, vamos seguir. Depois ele fala, pô, isso aí é grave, alguém deveria fazer alguma coisa. Depois ele fala, é uma ditadura mesmo, mas a gente não tem mais o que fazer. Então, se perde o ponto de ruptura, você acaba ficando preso a uma cadeia de rupturas cada vez maiores, que vão inviabilizando completamente a reação. Tá entendendo? O problema é que, mas se nós reagirmos, veja bem, se nós reagirmos, nós ficaremos sempre na dúvida se teria se tornado uma ditadura. Então fica aquele papo de, será que essa reação ela foi necessária? Ou a reação foi acima do risco? É aquela coisa, era necessário jogar uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki? Nós nunca saberemos, porque sabe-se que a guerra se encerrou depois da Segunda Guerra se encerrou. Mas o que nós sabemos é que parece que a reação àquela atitude, ela nunca vai ficar plenamente justificada, a menos que nós pudéssemos ver o mundo possível que não se realizou depois da nossa reação. Então a primeira coisa é perceber isso. Quanto mais tempo nós levarmos acreditando, não, esse negócio foi grave, mas não é o ponto de ruptura ainda. Não, esse foi grave, mas ainda não é o ponto de ruptura. Quando às vezes o ponto de ruptura foi lá atrás, mas meio que algumas parcelas da população interessadas no ponto de ruptura deixaram acontecer. Deixaram. Fique por isso mesmo. Eu lembro lá atrás, quando o STF usurpou o legislativo e usurpou feio ao legalizar o aborto de anencéfalos, ao descriminalizá-lo, como vocês quiserem chamar. Mas isso foi uma coisa muito grave. Tá? O segundo ponto, ele é a obediência cega e sem responsabilidade individual. E esse ponto eu falo principalmente para vocês, companheiros, pessoas de todo o Brasil, que têm funções de segurança pública. Você é policial militar, você é militar do exército, você é um político, eventualmente. Você que tem poder na direção do bem comum. É principalmente para você, mas importa também aos outros. Uma coisa engraçadíssima, para não dizer trágica, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, é que
todos os envolvidos em massacres, incluso de nações aliadas, etc., em massacres, genocídios, e nas coisas mais horrorosas, quando perguntados sobre a natureza daquilo que fizeram, tinham na ponta da língua a resposta: nós cumprimos ordens. Né? E isso é muito grave se você for parar para pensar. Na época, o direito alicerçado no direito natural concluiu que ordem coisa nenhuma, as pessoas têm uma responsabilidade individual, uma consciência individual. Né? Isso é muito interessante, porque vejam que interessante. O que é um ditador? O que é um tirano? Ele é um sujeito que desafia o poder constituído e democrático. Nós vamos falar disso também, mas ele desafia esses poderes constituídos democraticamente. E ele vai entrando o quanto ele puder, porque uma coisa interessante é que depois do ponto de ruptura, perceba você ele ou não tem mais como voltar atrás. O cara não vai recuar para uma posição democrática depois que ele já avançou para uma posição onde o recuo para uma posição democrática pode representar a sua cabeça, né? A sua eventual prisão, a sua eventual miséria pessoal, se ele for excluído da vida pública, de onde ele está ali tirando os maiores proveitos. Então é contrassenso imaginar que o sujeito vai recuar. Ao contrário, ele no máximo se blinda o suficiente para parar um processo de avanço disso. Ele vai se blindando, né? Colocando pessoas ao seu redor, nos pontos diretivos da nação, onde possa ficar blindado. Aí ele pode eventualmente parar. Mas essa é uma hipótese muito assim, dá difícil mesmo. É muito difícil o sujeito parar nessa linha. Então, os ditadores não param, os tiranos não param, eles vão testando. E o problema é que parte do problema é a resposta melindrada e imprecisa. Quando você dá respostas melindradas, realmente isso aqui não passou, vai ter que esperar o ano que vem. Não, isso aí foi terrível mesmo, é injusto, tem inocentes na cadeia, mas fazer o quê? Vamos ver o que podemos fazer amanhã, porque as alternativas, a lei, as burocracias... Muito bem, você pode esperar, o ditador conta com isso. E ele vai testando. Até que chega um momento que se torna um quadro irreversível. Só que como tudo começa? Tudo começa com o sujeito que, não assumindo responsabilidade individual pelas suas decisões, pelas ordens que ele cumpre, né? Porque você cumpre ordens de um homem justo. Mas o homem não é justo porque ele decide ser justo, ele é justo porque ele serve a uma justiça que é eterna. Então, quando você está numa cadeia hierárquica e você olha para o alto e você percebe que aquele seu superior hierárquico, ele não está ligado à justiça, ele está infringindo a lei e, o que é pior, requisitando as suas mãos, a sua pessoa, para que seja efetivada uma medida injusta, aí você tem um dilema de consciência muito grande, muito grave. Não é? Eu fico pensando, e nós vamos discutir isso, qual é o limite, né, para você não ser complacente com um ato criminoso? Não é? Quanto um guarda de Dachau se sentia responsável pelo que acontecia lá dentro? Não é? Quanto ele acreditava que era responsável? A gente talvez nunca saiba. Quanto um agente da Gestapo, indo prender uma pessoa inocente, que foi, a princípio, achincalhada, depois privadas dos seus direitos políticos, depois desumanizada, né? Privada da sua dignidade de pessoa humana. É um processo que a mídia vai fomentando, primeiro torna o adversário ridículo, depois cômico, e depois começa a hostilizar. Eles são o problema. Né? Como é que nós vamos resolver isso? Eles são o problema. Então, como que os primeiros agentes lidaram com isso? Né? Os primeiros agentes da Gestapo, que iam lá prender pessoas porque eram parte de uma raça, porque pensavam diferente. Né? Bom, eles sabiam que a lei era injusta, era ridícula.
Eles sabiam que tinha se operado um, digamos, golpe brando, porque Hitler foi eleito, né, dentro do sistema do país, dentro da democracia, a República de Weimar. Né? Eles sabiam disso. Só que quantos ali estavam a ponto de dizer, poxa, eu não posso fazer nada, o poder é maior do que eu tenho 5 filhos. Né? Só que aí nessa ele aceita prender um inocente e mandá-lo para uma execução. Ah, eu tinha que matar mesmo, eu jogava lá o gás dentro da Câmara, mas eu não tinha culpa, eu não tinha responsabilidade, eu cumpria ordens. Cumpria ordens. Vejam, prestem atenção. O Hitler não era ninguém sozinho. Stalin não era ninguém sozinho. Mao Tse-tung não era ninguém sozinho. Eles só foram quem foram porque existia alguém disposto a cumprir uma ordem injusta. Eu fico chateado, não é nem com os lacaios de uma ideologia que acham que estão fazendo algo melhor ao perseguir um dissidente de pensamento, encarcerá-lo, tirar os seus meios de expressão. Né? Você vê agora as redes sociais cada vez mais entregam só conteúdo comunista. Eu não aguento mais ver conteúdo comunista. Né? Eu sei que está rolando por aí, por baixo dos panos, algum tipo de iniciativa para que as pessoas recebam conteúdo comunista, enquanto o outro lado é calado. Né? É legal fazer isso. É bacana fazer isso com o seu inimigo, mas as coisas retornam. O fato é que existem homens de consciência nessas cadeias hierárquicas. E esse homem está permitindo que um outro injusto use as mãos dele, os talentos dele, ele passou no concurso, ele se esforçou para que crimes sejam cometidos. Vocês estão entendendo? Só que como fazer para que isso não seja um crime? Horas. Vejam, a lei pode ser mudada, né? Quem não lembra aquele juiz infame alemão que julgava as pessoas, famoso aí, tem até trabalho sobre esse cara. Né? O Rommel tinha tanto medo do cara, que é um grande general alemão, tinha tanto medo do cara que preferiu se matar do que enfrentar o falso tribunal de justiça do sujeito. Né? Era melhor enfrentar logo a morte do que passar o vexame de um tribunal de justiça daqueles. Né? Mas o Rommel é um dos muitos que percebeu que a coisa toda era ruim em cima da hora e tentou fazer alguma coisa, mas muito cauteloso, porque depois de servir com deferência um sujeito tirânico, de dar os melhores préstimos seus para fomentar aquele monstro, como é que você tira ele depois que ele se volta contra você? Que é questão de mais dia, menos dia. Na verdade, em todas as revoluções comunistas, os primeiros idiotas a morrer eram os militantes comunistas. É praxe do revolucionarismo. Por quê? Porque são os mais iludidos. Então, os mais iludidos, mais utópicos com o sistema. Então, eles são os primeiros que têm que morrer, porque se eles não se gostarem do sistema real, de como as coisas vão ficar debaixo da bota, e é sempre um burocrata sensato, sensato eu digo, que tem o pé no chão e consegue manipular as causas em jogo, não é um ideólogo, é ele que vai pegar o poder, um cara sem coração, sem desalmado, ele vai pegar o poder, não é os ideólogos, entendeu? Os ideólogos vão se lascar debaixo da bota, não são os primeiros a se lascar, e eles vão se decepcionar com o sistema real que existe, então eles podem se tornar a nova classe revolucionária contra aquele que toma o poder, então eles são os primeiros a serem limados. Então, o que me incomoda é o cara de consciência que está lá dentro e por os motivos mais triviais ele serve ao tirano, assim, até com dor na consciência. Né? Quem não assistiu aquele filme O Patriota? Cara, é a coisa mais interessantíssima. Aquele filme é um clássico, poxa vida. Se você não assistiu, vai assistir saindo daqui. Pô, você vê o personagem principal, porque tinha família, conhecia a natureza da guerra, decidiu não tomar nenhuma posição, não fazer absolutamente nada. Ao contrário, depois das batalhas ele ajudava soldados ingleses e estadunidenses ali da independência, até que vem um coronel completamente tirânico e fala que ele está abrigando inimigo, e de uma discussão sai de lá a casa dele queimada, o filho dele baleado,
e um outro filho que foi mandado para ser enforcado. E aí ele toma posição, ele percebe que ele quis ser isentão. Ele quis. Mas existem momentos da história que você não pode ser um isentão. Tá entendendo? Você não pode ser um isentão. Mas assista esse vídeo até o final, porque senão você vai tomar gato por lebre. Assista o vídeo até o final. Tá bom? Bom, então como que você faz para dar um viés de legalidade àquilo? Ora, você faz leis novas. Todos os nazis que operaram na Segunda Guerra Mundial, assassinando judeus em campos de concentração e outras minorias de pensamento, eles estavam amparados pelas leis, aquelas famigeradas leis de Nuremberg. Era lei. Olha que absurdo. Era lei. Então o que acontecia? Você prendia o cara e falava, não, mas era lei, eu estava agindo com a lei. Então qual era o princípio que valeu? Não, existe uma lei natural, que é superior à lei escrita. A verdade não é consequência do interesse das maiorias que votam. A justiça não é geralmente o que se obtém em uma maioria votante, que é o Rousseau, o contrato social, a vontade popular, a vontade soberana. Não é, a justiça não está... Se 10 mil pessoas votarem que 2 mais 2 é 5, isso não se torna verdade. Só que o sujeito que está na estrutura de poder, o 2 mais 2 é 5, ai dele se falar que é 4. Ele tem que se fazer de imbecil. Só que isso é muito interessante porque... Agora eu quero falar de um outro ponto, que é a covardia mascarada pela palavra prudência. O cara percebe, mas ele acha imprudente ele começar a falar. Porque ele ainda não percebeu se é um ponto de ruptura. Ele não sabe ainda como se posicionar. Ele obedece. Ele simplesmente obedece à lei. Eu sou um agente da lei, meu amigo. Eu sou um agente da lei, estou fazendo a lei valer. Tudo bem, à vontade. Os nazistas também eram. Entendeu? Também faziam isso. Cabe àquele que está sendo privado dos seus direitos, da sua dignidade, tendo o seu credo achincalhado, vendo que as coisas estão conforme a injustiça, ele decidir se vai permitir isto ou não. O quão é melhor, viver uma vida onde você só pode ser você dentro da sua cabeça, porque a exteriorização de quem você ela é tida por criminosa mesmo que ela esteja correta. Então, você vai ter que escolher a vida que você quer. Quanto vale a mais viver dessa forma? Não sei dizer. Não sei. Você simplesmente virou um presidiário. Você não pode se expor nas redes sociais, você não pode mais manifestar, você não pode mais fazer nada, você já está em prisão domiciliar. Mas ainda vai vir o pior, que é você ficar refém, preso da sua consciência, no seu próprio corpo, sem poder externalizar absolutamente nada que tenha um traço de ligação com a verdade. Então é medo. A pessoa fala, eu não vou reagir porque eu vou perder meu emprego, meu cargo é muito bom, eu tô aqui, estudei pra caramba pra isso. Tudo bem, cara. Todo mundo sabe que, por exemplo, o Heidegger era um gênio. Todo mundo sabe que o Heidegger é um gênio. Mas alguém aqui acha que foi bonita a parte da vida dele, que ele assume uma cátedra, ele assume a direção de uma universidade, cujo antigo diretor tinha sido morto num campo de concentração, ele assume lá a cadeira. Então é uma coisa que você começa a pensar, o que é que está vindo por aí? É difícil. Então você tem que pôr a mão na consciência, porque esta capacidade de perceber o momento de reagir é muito interessante. Porque quando você está assistindo filmes de história, nazismo, União Soviética, Gulags, Auschwitz, mas também Tutsis e Hutus, você fala, como é que esse povo caiu nesse engodo? Eu jamais cairia numa coisa dessas. E se tivesse isso e aquilo, eu jamais participaria disso. Acho que não, hein? Acho que você participava assim, fácil. Porque quando as coisas estão acontecendo, o olhar que vive o evento histórico, ele é bastante negligente. Ele pensa só em si.
num próximo almoço, no dia seguinte. No dia seguinte, porque se pensar 3, 4 almoços para frente, talvez já não tenha mais almoço por causa da ação dele. Mas ele não percebe isso, fica ali mastigando ninharias. Eles são ruminadores de ninharias. Não estão perseguindo a igreja na Nicarágua, é aliado do governo, Farc, crime organizado, tem tudo para dar errado, mas puta que pariu, eu tenho que comer amanhã, eu vou me expor. Quando você botar placa "não há comida" na frente de uma tropa de choque, aí já é tarde, cara. Aí já é tarde. Tá entendendo? Então fica esse papo. Não, eu tenho que ser prudente. Prudente, mas você vai prender pessoas inocentes, você vai processar, multar, que é basicamente um estelionato tirânico, ditatorial em cima de quem pensa diferente. Você vai falir comércio, empresa, pessoas, e as famílias deles? Como é que fica? Que crime grave esse, não? Muito grave esse crime de externalizar aquilo que você pensa, é muito grave esse crime. Principalmente quando você nota que são exatamente medidas diferentes, não é? Um lado absolutamente favorecido, não. Ele cagou no altar de uma igreja, chamou o padre de filho da puta, deu um tapa na cara dele, mas não há problema. Religião é um misticismo, temos que ser tolerantes. Ah, não, como assim? Falou que fulano é feio, fulano tem bafo. Então são coisas inconcebíveis que estão acontecendo. Não é? Bom, então não existe um ditador sem existir aquele que obedece o ditador. O problema não é nem o idiota com ideias ditatoriais rasgando a Constituição, se não fossem os idiotas que seguem o cara e que fazem o que ele manda. Não foi o Hitler que bateu lá, ó, senhora Abraão, vamos comigo aqui que eu vou matar você. Não foi ele que fez isso. E nem foi o suicídio do Hitler que terminou a Segunda Guerra Mundial. O suicídio do Hitler pôs fim à derrota do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Não foi, e vejam as coisas, o Stalin morreu, sua tirania não. Fidel morreu, sua tirania não. Então parem de pensar naqueles que o servem e que executam suas ordens são melhores do que ele. Não são não. Não são não. O certo para um homem de consciência no meio de um regime injusto é agir como agiram tantos santos, tantos mártires, tantos homens de consciência. Falam, não, eu não vou fazer isso. Ou então, falam, não, você quer que eu faça? Eu vou fazer. Vai lá e presta um serviço para quem está perseguido. A justiça não é uma lei que você vomita. A justiça vem da lei revelada e da lei natural. Você pode fazer quantas constituições falsas, quantos projetos de lei você quiser, quantos projetos de emenda você quiser. Se forem injustos, qual é a validade? Justiça é não obedecer uma lei injusta. Uma lei que vai, na China, por exemplo, vejam isso que absurdo, a obediência ao governo conta pontos. Quanto mais obediente ao governo você é, melhor. Bom, então não existe isso. Não, mas não é culpa do soldado que veio aqui e deu um tiro na cabeça da minha filha. É o ditador que é ruim. Qual é? Quando você vai perceber, meu amigo, que quem serve o ditador só existe graças a esse cara? Porque se o primeiro cara que ele passasse lá uma lei e falasse, vai prender fulano, o cara olhasse e visse que tem erros jurídicos sérios, o cara ainda forjasse uma lei para mandar prender, e o cara olhasse e falasse, não, eu não vou seguir essa merda aqui, isso aqui tá errado, isso aqui é crime, eu não vou fazer isso, não vou sujar minha mão por você. O primeiro cara que fizesse isso, ou desse uma bela de uma gargalhada na cara dele, talvez o poder começasse a voltar para linhas mais racionais. Vamos lá. Então não existe ditador sem os que fazem aquilo que ele manda. Nem sempre a Constituição tem poderes para barrar o avanço do tirano. Na verdade, todas as constituições não têm poder para barrar o avanço do tirano. Quem tem poder, meu amigo, é quem tem armas, ousadia. O poder, ele é uma concha vazia. É bom que homens de bem, equilibrados, tomem aquela conchinha e façam coisas boas.
Mas se os homens de bem ficam aqui de braços cruzados, é óbvio que o mal vai lá e toma essa concha e faz o que quer. Né? Só que é difícil tomar a concha de volta, cara. É difícil. Então perder a concha é muito difícil. Se é que um dia a concha esteve em nossas mãos. Mas o fato é que se brigam ali duas forças malignas, uma menor e uma pior, e uma ganha, visivelmente nós temos, a mais maligna ganha, visivelmente nós temos um problema muito grave se avizinhando. O que vem depois? O que vem depois, já que tudo é permitido? Depois que toda uma alcateia passou ali, você está com dó de deixar um lobinho desse tamanho entrar? Faz a menor diferença mais. Só que aí, meu amigo, azar das ovelhas. Estão entendendo? Vamos lá. Então, as constituições nenhuma tem condições de barrar o avanço do tirano. Nenhuma tem. Porque o tirano ele já conta com os dispositivos constitucionais e como burlá-los. Ele cria brechas. Né? Ele cria brechas absurdas. Então, na verdade, é interessante isso, porque quando você é um tirano, você olha para a Constituição, você vê todas as regras do jogo, mas você conhece o caminho, o underground. Você conhece o segredo da carta na manga. E enquanto aqueles que estão seguindo a regra do jogo estão ali loucos, porque você sempre tira uma carta, uma peça do nada, você não está nem aí. E se ninguém levantar, der um tapa na sua cara e falar, me devolve essa merda dessa peça, seu larápio, o que você vai fazer? Tu vai continuar jogando, meu amigo. E vai continuar perdendo. Né? Então numa mesa que tá todo mundo roubando o jogo, só o bonitão, não, o jogo. Eu tô falando para você jogar o jogo? De jeito nenhum. Eu não quero que você seja um corrupto, um verme, um merda, um filho da mãe. Eu tô falando para você virar a mesa. Acabar com o jogo. Tá me entendendo? Bom, então qual é o limite da complacência? Essa é uma coisa interessante, né? Até onde qual é aquele limite fino entre entre estar fazendo certo que é, até que ponto um sujeito que servia ali, o NKVD, estava trabalhando pelo bem da nação, e quando foi o ponto que acabou, ele estava agindo criminosamente. Né? Qual é o ponto de ruptura? Isso é muito difícil saber. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa história, olhando para essas do passado e pensando quando teria sido adequado reagir. Né? Porque, começa o cara crescendo, mídia, marketing, desaparece umas pessoas, prende outras, dali a pouco incêndio no hashtag, lei marcial, entendeu? Dali a pouco não existe mais oposição, só existe um cara completamente poderoso, não existe oposição contra ele, nem dentro da força dele, não existe mais, entendeu? Porque é possível ter uma oposição dentro da própria força, mas nem isso existe mais, porque ele faz expurgo dentro da própria força. Então, não se enganem vocês que acham, não, vamos passar a cabeça na mão do ditador, ele é um ditador do nosso lado. Não é, não. O ditador não é um ideólogo, cara. A ideologia dele é ele mesmo, cara. Tá entendendo? Então, eu me divirto quando eu vejo certos comentários por aí, porque, não, vocês têm que ser essa idolatria de 4 pilares. Não, jogar aqui 4 pilares. Não vamos sair para cá e nem para lá. Não saiam. Nem para lá nem para cá. Não gritem muito. Não xinguem muito. Fica aí tranquilo, né? Bom, isso é o segredo certo para o lobo dando ordem às ovelhas. Olha, não se afastem muito, porque senão a gente vai ter que correr muito para chegar aí até onde vocês estão. Tá? Não fiquem andando também muito, que a carne não fica boa, fica muito dura depois. Fiquem mais paradinhas, porque é mais macio para mastigar vocês. Mas você vai comer a gente, seu lobo. Não, é a lei. Aqui, ó. A lei, ó. Tá dizendo aqui que vocês são alimento nosso. Agora é a lei, então vamos. Puta, que maravilha. É brincadeira, né?
Então esse é um erro de falta de percepção histórica, esse de olhar para o passado. Eu não cometeria esses erros, eu não faria genocídio, eu não faria nada disso, eu não teria caído nesse engodo, na primeira vez que tivesse um desequilíbrio constitucional já teria me posicionado, porque sou a mãe da liberdade, o Hitler jamais subiria ao poder se eu estivesse lá no Reichstag, Stalin jamais, isso nunca aconteceria. Porra nenhuma. Cara, que você não está enxergando a heroicidade do seu tempo. Você não está enxergando, não, eu jamais faria genocídio, isso é um absurdo. Pô, que tu é a favor do aborto, cara. Meu Deus, é o maior genocídio já planejado e executado. Você não sabe nada, pô. Você é o típico babaca que depois da Segunda Guerra Mundial perguntavam pro cara, esses campos, o cara, eu não sei de nada. Você é o típico babaca, pô. Então é umas coisas desse tipo que a gente vê por aí. Agora tem outro, né? A consciência culpada, né? E anulada pela massa amorfa. O que acontece? Tem gente que percebe que está tudo errado, que tem um ponto de ruptura, mas não consegue se posicionar porque a massa amorfa, que não reflete nada sobre isso, não pensa nada sobre isso, faz o que a mídia manda. Se a mídia mandar tomar merda embalado, os caras compram. E esses caras ficam falando, não, que você brigou com fulano, ele não tem culpa, é só Beltrano que é o culpado. E você fica, é verdade, talvez eu tenha feito errado, porque o meu algoz também tem família. Eu sei que o seu algoz tem família, mas você também tem. Só que não foi você que foi bater na casa dele para tirar ele de dentro de casa. Não é você que está falando que ele não tem direito de opinar. Pô, você é a vítima e você aceita se tornar culpado porque o imbecil fez uma lei que diz isso. Tome cuidado com isso. Agora vamos para o último ponto com que eu quero finalizar. Né? Messianismo. Terminamos de novo nesse ponto. Nenhuma das crises que nós estamos aqui vivendo hoje poderiam ocorrer se não tivesse um tremendo de um banana no comando da nação, um imbecil, um completo animal completo incapacitado. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Se não for só um medíocre, só se levanta porque o outro medíocre existe. Né? Você pega, por exemplo, a situação da Ucrânia. O presidente da Ucrânia é um comediante, até aí nada contra, profissão lícita, não tem, faz a gente rir, nos diverte, é mais importante do que muito deputado e vereador, no meu entendimento. Mas o cara nos diverte, pelo menos. É uma profissão muito mais séria do que certas merdas que tem por aí. Mas o comediante, ele era um sujeito que fazia uma política de barganha com o Ocidente meio que na chantagem. Não era um cara, era um típico carinha meio medíocre. Só que surge um medíocre maior na Rússia, que é tão medíocre que na frente dele o presidente da Ucrânia passa a ser um herói. Ele lava qualquer problema pregresso porque ele passa a ser um herói. Então todos os problemas que nós estamos vivendo, hoje nós estamos vendo o surgimento de um grande medíocre porque tinha um medíocre danado no poder. Incapaz de perceber o ponto de ruptura, de responder a qualquer anseio da nação. O cara sempre foi um incapaz. A vida parlamentar do cara já mostrava isso. Mas tudo bem, ele não tinha valores tão ruins. O problema é que quando você bota um incompetente para fazer um serviço competente e ele faz uma merda muito grande, ele ajuda o outro lado. Então o outro lado veio com toda a força, mas toda a força mesmo. Tá entendendo? E vai ficar com toda a força, com cada vez mais força. E enquanto vocês não perceberem que nós precisamos reagir, e temos que ter uma reação estrutural, séria, cultural, genuína, nós vamos ter um problema grave aqui. Um problema grave aqui. Né? Nós seremos... a coisa tá demais. Né? Então esse é o ponto, né? As pessoas atualmente, quem tem consciência, ele cria uma consciência culpada, porque ele vê que, eu vou reagir, esse fulano aqui veio até aqui, me bateu, mas, ele é só um coitado. Na verdade, ele é uma vítima do cara lá de cima. Não, ele segue o cara lá de cima, ele é tão culpado quanto. O cara lá de cima nem estaria lá se não fosse ele aqui. Então, reagir. Tem que reagir, não há o que fazer. Não há muito o que fazer. Se você ficar preso a essas questões, você vai ficar totalmente anulado. Agora, eu estou pedindo para você fazer qualquer coisa? Não estou pedindo não.
Não estou pedindo. Sabe por quê? Porque, sinceramente, o que é que falta a qualquer ato maior? Mas peguem as revoluções todas que existiam. Sempre houve o que nós chamamos de conselho de transição, que eram pessoas da sociedade que tinham mais moral do que o falso governo, que estava usurpando a autoridade da nação. E a partir desse conselho de transição, que lança um manifesto à nação e dá uma diretiva para onde as coisas devem ir, que tem mais moral do que o governo, porque todo mundo já sabe que aquele governo é uma fraude, né? Aquele governo que está lá é uma fraude, então surge esse conselho de transição com os homens dignos da nação, e então toda a sociedade organizada, que não quer se entregar a uma ditadura, pode simplesmente voltar-se e colocar esse conselho no poder por um período capaz de trazer estabilidade. Esses conselhos, geralmente, depende muito do critério que eles vão escolher entre as pessoas, ele pode não resolver nada, ele pode até agravar a situação, mas ainda assim existe sempre esse, vamos dizer, governo real e paralelo, que está sem o poder e que representa, abre aspas, os insatisfeitos, que é a nação, e você tem lá o governo usurpador do poder, ocupando o poder como o injusto ocupando, o ser injusto ocupando a concha do poder vazio. Então basta que a sociedade organizada, os homens bons e de consciência, voltem-se para apoiar o governo de transição. No nosso país, quem exatamente é o detentor da moral civil? Quem são esses homens que poderiam assumir um governo de transição, um governo temporário, etc.? Nós não temos. Ou não conhecemos, ou não estão organizados. Os homens de pensamento e palavra que veem toda a injustiça estão acovardados. Basicamente é isso. Então eu vou pedir para você, seu Zé, ir lá fazer besteira? De jeito nenhum. Eu não faria isso com você. Mas, seu Zé, se você sabe o que falta, vai fazer. Vai fazer o que falta. Vai construir a força que vai tirar a força usurpadora de lá. Vai se mobilizar. Não obedeça a ordem injusta. Não seja um lacaio. Que honra tiveram aqueles que, finda a Segunda Guerra Mundial, puderam ser considerados justos entre as nações. Homens bons, que salvaram de fato vidas. E veja, até homens combativos do lado do inimigo são respeitados. Quando eles, vejam, eu mencionei aqui o Rommel. Erwin Rommel lutou, era a raposa do deserto, lutou do lado dos alemães, venceu os ingleses. Mas era um homem justo que tentou derrubar o regime quando viu que ficou impossível. Não era um homem medíocre, não compartilhava a mediocridade daquele pensamento, mas esteve lá. Mas agiu na hora que teve que agir. E acabou que ele é um sujeito que hoje nomeia bases da Alemanha aí pelo mundo. Ele conseguiu manter sua dignidade num cenário muito difícil. Agora, a quantidade de santos, homens de Deus, que agiram aqui no pequenininho e fizeram a diferença danada, não está escrito. Esse é o heroísmo no nosso tempo. É que a galera só quer fazer heroísmo se aparecer na TV, no TikTok. Essa geração tá cada vez mais emburrecida. Não é culpa, não. Nasceu dentro do PT, não tem culpa de estar tão emburrecida. Mas o fato é que todas as ideologias nefastas se aproveitam da imbecilidade jovial para fazer as suas estripulias nos poderes das nações. E infelizmente, meu amigo, um jovem e um velho armado da mesma burrice, fazendo a mesma bosta, é igualmente adversário. Não tem o que pensar. Ou se combate ou se combate. Então nós estamos entrando num momento de perceber o ponto de ruptura, onde ele está, e começarmos a nos organizar para que este ponto de ruptura não chegue para mais. Projeto de lei para fazer a injustiça se tornar justiça já está aí. Um monte. Já está semi-encaminhado. Entendeu? Agora, o que nós vamos fazer? Quantos eu não conheço que já estão cruzando os braços e dizendo, chega. Chega, eu vou... dane-se o Brasil.
Meu amigo, não faça isso. Você vai perder, não se renda agora. Mas, se você não deve colocar a sua força, sua energia, seu caráter, sua dignidade, você, membro das forças de segurança pública, você médico, se você não quer ser um tipo de médico que jurou salvar a vida e faz aborto, se você não quer ser um equivalente dentro das forças de segurança, não cumpra a ordem injusta. Não cumpra a ordem injusta. E se você não deve cumprir a ordem injusta do ditador, menos ainda você deve acreditar que o salvador da pátria é o bundão que permitiu surgir o ditador. É aquilo, veja o que eles estão fazendo, é a Revolução Francesa, eles estão fazendo os outros poderes se ajoelhar diante de coisas externas, regras externas que não foram geradas pelo sistema democrático, até o ponto que não tem mais o que fazer, meu amigo. É a decapitação. Não vai sobrar nada para vocês que estão no poder se vocês não agirem na hora. E depois disso vem a ditadura, vem Napoleão. É os sovietes forçando a política para finalmente os bolcheviques tomarem o poder. Tá entendendo? Isso é uma estratégia velha. Só que muito agora potencializada a enésima potência. Nós estamos num momento drástico da história do Brasil, só não percebe quem simplesmente não tem olhos para ver. Né? Que é aquele sonso que nos romances de Orwell fica lá falando da benesse do governo. Ai, que maravilha. Então, simplesmente, esse é um dos momentos mais graves da nossa democracia, que exigem mais da nossa consciência individual. Né? Quem são, vamos começar a pensar quem são as personalidades com maior discernimento, caráter moral que estão no Brasil. Né? Qual é o grau de comprometimento que esses homens podem ter com o seu país? Né? Vamos começar a pensar no que fazer, porque se nós não nos precavermos agora, então vamos ver se existirá algum povo que vai nos libertar depois da tirania.